Olá, eu sou Sandra Albuquerque. Estou aqui para conversar com vocês sobre um assunto bem interessante, que é o preenchimento do sulco nasogeniano e as formas que a gente tem para que os resultados se tornem melhores ainda durante a sua prática aí dentro da harmonização orofacial. Para quem não me conhece, eu sou professora da Universidade Unigran Rio, aqui do Rio de Janeiro. Também sou professora da Mal School. Sou também professora do Centro de Estudos Periodonto e também dou meus cursos livres de habilitação em toxina botulínica e também preenchedores faciais. Bom, para a gente poder começar a falar sobre esse assunto, sobre otimizar os resultados do sulco nasogeniano, é importante a gente saber que existem diferenças de profundidade e também existe diferenças de técnicas para que esses resultados se tornem melhores ainda. Eu gosto muito de colocar artigos nas minhas aulas, porque todo embasamento científico faz com que nós tenhamos segurança a respeito da nossa prática clínica, tá? Nesse artigo, vocês observam que é um consenso a respeito da profundidade dos sulcos nasogenianos e também um protocolo de atuação quando esses sulcos têm diferentes profundidades. Bom, a gente tem classificado 5 diferentes profundidades de sulco. O que é ausente é o tipo 1, superficial, moderado, sério e o muito sério. Esses, últimos 3, o moderado, sério e também o muito sério, eles são considerados os mais procurados aí para as soluções dentro da harmonização facial, porque traz um envelhecimento muito precoce a quem está já com aquelas marcas que se tornam muito indesejadas para os pacientes. Então, como é que nós vamos tratar esses casos? Para que a gente tenha uma noção, as diferentes profundidades, elas são tratadas de diferentes formas também. Quando ele não tem nenhum tipo de... Quando ele é considerado o grau 1, ele não está presente ainda. E aí esse paciente ele não se sente nem um pouco incomodado. Agora, já o grau 2 até o 5, esse paciente vai buscar dentro da harmonização os recursos de recuperação aí dessas fibras, que provocou esse vinco e que traz aí o envelhecimento. Bom, quando a gente fala de envelhecimento, é importante também a gente dizer que quanto mais precoce a gente intervir, a gente se prevenir, é melhor para que esses sulcos não se tornem mais profundos. A presença do colágeno, a utilização de bioestimuladores é fundamental para que esses pacientes se tornem satisfeitos com a sua própria aparência também. Então, quando a gente vai fazer a nossa intervenção nesses pacientes, primeiro de tudo, a gente tem que ter um conhecimento anatômico fundamental dessa região para que a gente não tenha nenhum tipo de intercorrência. O preenchimento do sulco nasogeniano, ele é muito comum acontecer as intercorrências por uma falta de habilidade técnica de quem está operando. Então, quando a gente vai se propor a fazer um tratamento dessa forma, é fundamental que se respeite a anatomia local. Nós temos nessa área uma grande probabilidade de haver necroses por um entupimento, por uma obstrução da artéria angular. E aí, então, a gente precisa usar de recursos que nos tornem muito mais seguros quanto à realização desses procedimentos. Eu gosto muito de falar sobre logo essas intercorrências para que a gente evite, de alguma forma, através do estudo, se aprimorar no conhecimento anatômico e evite, então, esse tipo de intercorrência. A necrose, ela é irreversível. Então, quando a gente se propõe a fazer um procedimento desse, a gente não tem habilidade técnica para executar, traz um transtorno muito grande ao paciente e, inclusive, principalmente para quem está operando. A gente tem as questões jurídicas, a gente tem as questões de credibilidade que a gente tem que lutar por elas e permanecer com elas para que a gente realmente seja reconhecido como profissionais que são realmente qualificados para executar a harmonização orofacial. Então, quanto menos problema nós tivermos, é melhor para que a gente tenha mais credibilidade no nosso mercado. Jean Carruthers, que todo mundo que trabalha com harmonização facial sabe bem quem é, o casal Carruthers, que foram os primeiros precursores aí a utilizar a toxina botulínica como um recurso para evitar as rugas, para diminuir as rugas, utilizando aí o Botox, já falava o seguinte: os preenchedores faciais,
eles têm 90% de atuação na técnica e 10% apenas na substância. Então, quando a gente fala de preenchedores faciais, não importa se você está usando um excelente produto, se você não tiver uma habilidade técnica adequada, esse produto não vai adiantar de nada no seu resultado final. Então, fica aí a dica para que a gente sempre desenvolva a nossa melhor técnica para que a gente, então, consiga trazer esses resultados mais satisfatórios para os nossos pacientes. E, óbvio, evitar qualquer tipo de problema para nós. Como é que eu gosto de trabalhar quando eu faço um procedimento de colocação, né, de produto ali naquela área do sulco nasogeniano? Maurício de Maio, que foi quem criou a técnica do MD Codes, ele já sugeria a utilização de uma anestesia extraoral. Por quê? Porque a difusão do produto, né, do anestésico, vai evitar ali aquele edema concentrado que a anestesia intraoral causa. Então, eu vou passar para vocês um roteiro, que é como eu gosto de trabalhar para que evite, então, essa intercorrência, esse problema, né, aí de identificação de todas as áreas que precisam ser preenchidas. Primeira coisa que a gente precisa fazer é saber ali a inervação da região. A gente vai fazer a anestesia extraoral do infraorbitário e, com isso, a gente evita, né, uma difusão muito grande daquele produto, nos dando uma falsa impressão de que o sulco é mais raso do que ele realmente é. Como é que se faz essa técnica? A gente faz a palpação do bordo inferior da órbita, aproximadamente em 1,5 a 2 centímetros abaixo dele, seguindo a linha da pupila e da comissura labial como referência. Então, a partir daí, a gente vai fazer uma anestesia de aproximadamente um tubete de anestésico. Quanto maior o conforto que o paciente tiver, melhor. Para quê? Porque ele vai dar credibilidade ao seu trabalho. Então, a gente vai sempre se preocupar em fazer uma excelente anestesia nesse paciente. Uma outra questão também é com relação ao posicionamento desse material. Ele é injetado por retroinjeção. A gente vai colocar esse produto sempre numa camada que vai de acordo com a profundidade desse sulco, e ele vai sempre ser inserido em retroinjeção. Esse artigo que vocês estão vendo aí, ele associa a radiofrequência à diminuição também ali da presença desses vincos, né, dessa depressão do sulco nasogeniano. Então, se você puder associar as duas técnicas, melhor ainda para os seus resultados. Uma grande questão que a gente observa, né, com quem está começando dentro da harmonização é o posicionamento, tanto da agulha quanto da cânula. Eu acho que essa imagem é uma das mais importantes aí da aula, porque ela nos dá uma dica super fácil da gente identificar com relação ao posicionamento desses recursos que a gente utiliza para inserir esse produto. Quando a gente tem uma agulha muito superficial, ela vai apresentar esse aspecto mais acinzentado. A gente vai vê-la como sendo uma transparência. Não é o posicionamento adequado para a inserção desse produto. Por quê? Ele vai ficar muito superficial e vai formar ali uma grande quantidade de vesículas e pode, inclusive, externar. Então, a gente precisa evitar esse tipo de posicionamento. Agora, se a gente colocar esse produto, a gente fizer essa inserção de agulha muito profunda, a gente não vai nem conseguir enxergar essa agulha. Não está na posição correta também. Qual é a posição correta que a gente precisa inserir? É quando a gente enxerga essa agulha, mas ela está toda coberta pela pele. E aí, então, a gente consegue fazer um deslizamento. Ela corre por dentro da epiderme sem nenhuma resistência. Esse é o posicionamento adequado. Óbvio, de acordo com o procedimento que você está utilizando. A gente tem os tipos diferentes de preenchedores, né, de acordo com cada área. Então, a gente vai sempre seguir o que o fabricante nos indica e qual a camada que a gente também precisa posicionar esse produto. Mas eu acho que essa dica de visual, né, de saber aonde que está essa profundidade através da coloração da agulha, ela é fundamental para facilitar nossa injeção aí dos produtos, né, no caso do ácido hialurônico. E como é que a gente vai depositar esse material nessas regiões? A gente tem diferentes técnicas
que a gente utiliza para fazer a deposição desse produto. Uma das que a gente mais gosta, né, quem faz a harmonização gosta muito, é colocar essa ou a agulha ou a cânula, dependendo da técnica que você quer utilizar, você fazer a deposição linear e depois fazer uma massagem muito suave para que então você tenha o espalhamento adequado dentro daquela superfície da pele. Então, quando a gente vai fazer traça um plano de tratamento a respeito, né, do que a gente quer para aquele paciente, é importante a gente também já delimitar definir, na verdade, qual é a técnica que nós vamos depositar aquele produto. Existem técnicas diferenciadas, mas que todas elas têm o mesmo objetivo. Qual é a técnica que eu gosto bastante para poder depositar esse material ali dentro do suco nasogeniano? Eu sempre faço uma deposição linear no longo dele e bem perto aqui da base do nariz, a gente faz uma punção, né, em forma de leque, uma deposição em forma de leque, fazendo um espalhamento daquele produto. Isso tanto quando a gente utiliza a cânula quanto a agulha também. Todo mundo sabe que a literatura recomenda a utilização de cânula porque ela tem uma ponta mais romba do que a agulha. Mas a gente também tem artigos que falam que não importa se você utilizar agulhas ou cânulas, a técnica do operador, o conhecimento do operador é que é mais importante para que evite, então, qualquer tipo de intercorrência. A gente tem também uma técnica chamada de cross-hatching, que é utilizada muito na musculatura depressora do lábio, né? Quando forma aquelas rugas de marionete. Ela traz mais sustentação para essa região também. Óbvio, gente, que quando a gente fala de preenchedores para esse tipo de recurso do suco nasogeniano, a gente também tem no mercado outras técnicas que também têm o mesmo fim, como os fios de sustentação, né, bioestimulação. Então, tudo isso é de acordo com a necessidade que o paciente tem. Sempre um planejamento adequado é fundamental para que esse paciente tenha o melhor recurso ali para a sua satisfação. A técnica linear, os artigos já falam, por isso é que eu uso. Ela é a mais adequada para essas situações. E como é que a gente vai fazer essa deposição? A gente vai fazer a punção, levar a agulha por completo dentro da pele e vai tirando a agulha e injetando esse produto. Ou seja, é uma retroinjeção. E por isso que ela é feita de forma linear, porque ela é de acordo com o tamanho da agulha que nós estamos usando ou também da cânula, que é possível a gente fazer também. E uma outra dica que eu dou para vocês é, antes de fazer o preenchimento do suco nasogeniano, a gente fazer a tunelização. Não sei se vocês já ouviram falar dessa técnica, mas é uma técnica muito adequada para quando o paciente tem um suco muito profundo e então a gente faz um descolamento através de incisões, né, subincisão, e que a gente promove um sangramento ali interno. A gente normalmente utiliza uma agulha 18G e esse sangue, né, que vai ter aquele escoamento ali naquela área, ele vai promover uma diferenciação celular, estimulando a formação de um novo colágeno, que é adequado para quê? Para dar uma nova sustentação àquela pele, aquele vinco que foi formado. Esse artigo que vocês estão vendo aí é um artigo onde foi demonstrada uma técnica na região de glabela. Todo mundo sabe que na região de glabela, o ideal é não colocar nenhum tipo de produto de ácido, por causa da grande, né, complexidade anatômica que pode provocar algum tipo de intercorrência no paciente. Normalmente, quando nessas rugas que aparecem na região de glabela, muito profundas, a gente faz a tunelização e depois, então, coloca os fios, né, lisos, que são os fios de PDO, para que provoquem também um crescimento, né, uma modificação daquele colágeno existente naquela região. Então, através desse artigo, né, que foi utilizado na região de glabela, a gente trouxe também ele para a região do sulco nasogeniano. Observa que, como nesse artigo, a gente vê uma melhoria, né, das características da pele do paciente na região da glabela, e é por isso que foi trazida, então, essa técnica para a região de sulco nasogeniano. Então, os autores falam que precisa realmente aumentar a quantidade de estudos, mas que é uma técnica muito promissora
para que seja associada à colocação de preenchedores na região da glabela. E por que não nas outras áreas da face também? E olha que interessante, comparando os pacientes que se submeteram a fazer as preenchimentos nessa região de sulco nasogeniano, como grande maioria deles se transformaram em pacientes mais satisfeitos com o resultado. O envelhecimento retardado, né, ele traz uma visão de si mesmo muito melhor para o paciente, ele se torna muito mais satisfeito. Então, é uma técnica que, feita de acordo com o que realmente a literatura fala, é importante para que a gente traga ela para o nosso dia a dia clínico e transfira para o paciente uma satisfação adequada, né, às expectativas que ele tem. Esse é um caso que já tem algum tempo, né, aproximadamente 1 ano, e olha como o sulco nasogeniano dessa paciente era bem profundo e ela apresenta uma grande melhoria, simplesmente fazendo a injeção de ácido hialurônico nessa região. Então, é uma técnica segura e que a gente precisa, sim, se aprimorar a cada dia para que os pacientes se tornem mais satisfeitos. Um outro caso, uma paciente mais jovem e que a gente observa também uma grande melhoria dessa região. O sulco nasogeniano mais profundo, ele traz uma característica muito grande de envelhecimento. E aí o paciente fica com aspecto, fica insatisfeito com si mesmo. E com um simples procedimento, ele já tem uma melhoria e uma outra visão de si mesmo. Isso é muito legal, porque a gente, dentro da harmonização, né, nós, dentro da odontologia, somos referência em harmonização orofacial, e quando a gente consegue associar as técnicas de reabilitação oral e transformar esse sorriso, né, não só na parte interna, mas externa, tudo fica muito melhor. Não esqueçam, a harmonização orofacial, ela começa de dentro da cavidade bucal para fora. Eu sou implantodontista, sou mestre e especialista em implantodontia, e eu trabalho muito com harmonização facial exatamente por isso, para otimizar os resultados das minhas reabilitações. Eu acho que quando a gente consegue associar essas duas coisas, a gente tem realmente resultados muito bons dentro da nossa clínica diária. Um outro caso também, os pacientes homens cada vez mais procuram, né, hoje em dia, os nossos consultórios para que a gente faça esses procedimentos de harmonização, e a gente vê uma grande modificação. Esse pós-operatório é imediato, então por isso que ainda tem esse aspecto avermelhado. E esse paciente, com certeza, numa só sessão, a gente não vai conseguir trazer um resultado tão bom. Então ele pode ser submetido, sim, a uma outra intervenção, respeitando o que os fabricantes dizem, que a partir de 30 dias é que a gente pode fazer, então, um retoque, um refinamento do que a gente já fez nele. Uma outra questão, a gente não pode deixar de esquecer de falar para o paciente tomar bastante água, porque isso é importante, porque como o ácido hialurônico é um material que ele é hidrofílico, a gente vai, quanto mais água esse paciente tomar, melhor para que os resultados também dele sejam mais adequados. Esse é um caso bem interessante, que a paciente precisava fazer a toxina, precisava também fazer a região aqui do sulco nasogeniano ainda, né, e também das rugas de marionete. Fez o lábio também. Anestesia extraoral. Toda a técnica né, bem seguida, né, de acordo com o que a gente esperava aí para o resultado dela. Complementação, além, porque como era um procedimento maior, quanto mais conforto a gente der para o paciente, é melhor. Então, a gente deixa o paciente sempre bem anestesiado. Como ela ia fazer também a região de lábio e de marionete, também foi aplicada a anestesia dos forames mentuais, né? Planejamento realizado. A paciente gosta de conversar, gosta de dividir ali, né,
questões dela. Isso é bem interessante. A gente estabelece uma confiança muito grande com o paciente. Utilização da cânula 22G e para fazer o pertuito, a agulha de 18G. Como o sulco dela era mais profundo, foi utilizado um produto com uma reticulagem média, indicada pelo fabricante. Observem que quase não tem sangramento quando a gente entra no plano correto. É um procedimento muito tranquilo de ser realizado, desde que a gente tenha conhecimento da área que a gente está atuando. E agora, então, parte para fazer o lábio dela. Nesse momento, a paciente se queixou um pouquinho de dor, a gente complementa o anestésico para trazer mais conforto e também segurança para quem está fazendo. Utilizado aí a lidocaína. Pertuito no lábio. E a gente faz a técnica em X. Eu gosto bastante dessa técnica para trazer uma volumização ali da região do lábio. Yeah, girl, you chosen. Fuck it up when you bust wide open. It's the ocean. I'm just imposing that you give it to me and just be on me. Sempre seguindo áreas de segurança, indicada aí para preenchimento de lábio também, que não é o objetivo da aula. Preenchimento, então, do contorno do lábio inferior. Yeah, girl, you chosen. Fuck it up when you bust wide open. It's the ocean. I'm just imposing that you give it to me and just be on me. Yeah, I fuck with her. Yeah, brand new rollie got you frozen. 2 more shots, got that pussy wide open. Then she wanna go another round. E uma massagem para acomodação do produto no posicionamento correto. Evidenciação ali do filtro labial, sempre seguindo a técnica, fazendo a aspiração antes da injeção do produto. E o arco do cupido. No lábio superior, feito contorno com agulha. E a gente já observa uma modificação na estrutura de lábio, né, do contorno ali facial. Melhorando ainda o volume. E aí, então, utilizando a técnica de cross-hatching. Observa que a paciente fica confortável com a anestesia. Então, o procedimento se torna muito seguro. A gente consegue trabalhar com muita tranquilidade. Yeah, girl, you chosen. Fuck it up when you bust wide open. It's the ocean. I'm just imposing that you give it to me and just be on me. Feito um lado e agora o outro.
Então, uma reestruturação de toda a face. Uma massagem. I fuck with her. Yeah, brand new rollie got you frozen. 2 more shots, got that pussy wide open. Cause she wanna go another round of provoking. Shorty up and down on the pole like she poking. I like when you talk that shit to me. Importante a gente também falar para o paciente ter os cuidados pós-operatórios, de beber bastante água e não comprimir com gelo a região que foi feita aí então a nossa inserção de produto. Bom, queria agradecer a vocês por estarem aí nos assistindo e sempre que quiserem estamos à disposição aí para transmitir um pouquinho mais de conhecimento para vocês. Obrigada.